Então, pessoal, fazendo um vídeo aqui rapidinho para vocês, para falar um pouquinho sobre minhas impressões, né? Eu tinha feito um vídeo só falando que eu tinha comprado esse livrinho, né? Com a ajuda de vocês do canal mesmo. Mas eu queria dar um pouquinho do meu parecer, né? Falar um pouco das minhas impressões ao ler esse livro, Origens Aramaicas do Novo Testamento, de Tzadok Ben Derer, né? Judeu messiânico. Eu já tenho uma peixita dele, tinha comprado no ano passado, na verdade, né? Peixita, certo? E estou ansioso também para comprar a versão completa, né? Na live de lançamento, ele lançou, no caso, a Peixita completa, o Novo Testamento completo, traduzido em português, segundo ele com comentários, alguma questão de notas de rodapé, então eu vou me esforçar para adquirir também essa versão. E depois ele falou que ia lançar uma versão completa em aramaico, né? Eu também quero. Estou esperando lançar na Amazon, geralmente eu compro na Amazon, né? E já procurei lá, não tem. Mas eu vou esperar, viu? Eu quero adquirir também, certo? Porém, eu quero falar um pouco sobre minhas impressões a respeito desse livro, certo? Especialmente porque tem 3 semanas que eu concluí um curso de crítica textual, tá? E eu tentei puxar o assunto do aramaico, o assunto da peshita, para o contexto das aulas, né? Então, as aulas foram muito boas, né? O nosso professor muito atencioso, de mente aberta realmente, e não agiu como geralmente, infelizmente, muitos outros agem, né, hoje. Aqui no contexto ocidental, basicamente, nós temos o nosso método, estabelecemos o nosso método. Infelizmente, o que eu vejo é que sacramentalizamos o nosso método e, portanto, tudo aquilo que não se adequa ao nosso próprio método, nós acabamos rejeitando, né? E, sinceramente, eu não acho que nós devemos rejeitar, não, certo? Porque todos os argumentos que eu pude ver, né, das linhas de transmissão, não é, do pessoal que, por exemplo, abraça a teoria crítica, ou então o pessoal que é do lado majoritário, é o meu caso, né, sou do lado majoritário, porque eu realmente entendi que os argumentos usados pela crítica textual, pelo pessoal que defende o texto crítico, eclético, são argumentos muito subjetivos, tá? E eles fantasiam demais que o que eles estão fazendo tem um rigor científico absoluto. Para mim isso não faz sentido, porque tem muitas lacunas que não são preenchidas, não podem ser respondidas, e por isso mesmo eu sou da linha majoritária, certo? E eu não consigo descartar outras possibilidades, tá certo? Então, por isso que me surgiu o interesse pelo aramaico. É claro, eu não vou aprender isso agora, porque eu tenho muitas coisas para cumprir nas minhas agendas, mas quem sabe futuramente eu não aprenda, né? Porque o ponto aqui é conhecer um pouco mais o contexto oriental. E esse é um ponto para mim positivo demais nesse livro, porque o Tzadok, ele colocou um conteúdo assim bem elaborado, tá? Eu não tenho como tirar nenhum mérito dele com relação a isso, porque apresentou muito argumento. Eusébio foi usado bastante aqui, tá? Então, tem muita citação de Eusébio, tem muitas fontes aqui também, né, na nota de rodapé. E ele traz algo que era da minha curiosidade, que eu acho muito importante. Ele traz muito argumento e testemunhos do contexto oriental, certo? Esse é um problema que nós vemos no contexto do Ocidente, né? É como se o Oriente quase que não existisse. E eu já tinha desconfiança, né, já lendo alguns dos materiais. Já tenho agendado para comprar livros também a respeito de história, para abordar mais o contexto oriental, no caso. Mas esse livro me deu já uma boa introdução sobre o contexto do Oriente, sobre o pensamento dos orientais, sobre como o cristianismo oriental independe, não é? Tanto o cristianismo oriental, como também, é claro, o pessoal do judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, né? Como o pessoal que usa, por exemplo, a peshita, não é? O aramaico, digamos assim, eles independem, eles não estão nem um pouco ligados ou sujeitos ao que se fala no Ocidente, em termos de crítica textual, de teologia, etc. Então eu sou muito independente nisso. E uma vez compreendendo que o cristianismo também se espalhou por lá, pelo contexto oriental, então eu preciso, né, para ser honesto com a minha própria consciência, também conhecer esse contexto oriental. E esse livro, embora seja para demonstrar, não é, as origens aramaicas do Novo Testamento, ele realmente nos ajuda a mergulhar um pouco no contexto oriental para entender a argumentação de eruditos do Oriente que nós não temos acesso, por exemplo. Não é? Tudo que nós estamos pensando aqui vem mais do
Ocidente mesmo, né? É daqui do Ocidente. Europa, Estados Unidos, né? Hoje, infelizmente, mais do que dos Estados Unidos, que a coisa lá é bagunçada mais do que tudo, mas infelizmente nós somos afastados, não é? E não há nem curiosidade. Estou dizendo para vocês que não há nem curiosidade, geralmente, né? O mais comum, sobre esse assunto, não é? De contexto oriental, por exemplo. Tá? Então, geralmente não se fala nisso, se fala como uma coisa já vencida, que não tem valor. E, para mim, isso é um erro muito grande. Eu acho que nós podemos aprender muitas coisas com cristãos orientais, com as culturas, com a cultura, então, com as tradições cristãs orientais também, né? Inclusive com os defensores do texto aramaico. Eles têm boas razões para afirmarem isso, e eles têm outros métodos, não é? E eles têm uma tradição à parte também, e eu acho que isso deve ser respeitado. E eu não consigo mais descartar, né? Então eu continuo sendo um defensor do texto grego? Continuo, né? Eu acho que eu tenho que aprender mais ainda para ter um posicionamento mais firme, tanto para um lado como para o outro. Mas eu realmente, embora eu seja um defensor do texto grego, eu posso dizer que nessa jornada, não é, de crítica textual, eu sou apenas um iniciante. Mas eu sou um iniciante muito curioso e que não gosta de me conformar com argumentos subjetivos, né, que tem aos montes. Então, poxa, se a maioria aqui é defensor do texto grego, eu não quero me guiar pela maioria, pô, na boa. Né? Eu não estou aqui para isso, não. Eu prefiro ser mais autêntico, realmente. Eu prefiro ser alguém que pensa de uma maneira um pouco mais livre, né? Porque eu não quero simplesmente subscrever uma tradição porque existe um grande número de pessoas que fazem isso, de jeito nenhum. Então, por exemplo, o fato de eu ser um cristão reformado, isso tem a ver com convicções pessoais. Eu não adoto as transformações de unidade, as confissões reformadas, porque eu acho legal, porque para mim é uma modinha, porque para mim é uma questão de status. De jeito nenhum, se fosse por isso eu nem queria nem saber. É por uma questão de convicção mesmo, por ler tantas vezes e para mim, sinceramente, uma explicação fiel da palavra de Deus. Então, esse é o ponto. Então, é uma questão de consciência. A mesma coisa com relação ao posicionamento, né, dos textos originais, já que dentro do contexto das igrejas reformadas mesmo, né, existe uma ênfase muito grande em línguas originais e, claro, existe debate sim sobre qual texto seria mais fiel, pensando no contexto grego, por exemplo. Os argumentos que são usados por boa parte dos irmãos, para mim, não fazem sentido. Eu respeito e eu estou sempre observando também, é claro, né, não vou desprezar de jeito nenhum, mas, sinceramente, a teoria majoritária para mim é muito mais lógica, tá? Para mim é muito mais segura e tanto não rejeita a questão do método, como também não é, tem um forte apelo à tradição, à fé, e para mim essas coisas têm que andar juntas, né? E não apenas essa questão de que tem que parecer que tem um rigor científico, quando na verdade você não tem argumentos que sejam realmente objetivos, definitivos. Não dá para fechar a questão. Por isso, não é, entra nessa conta também o texto aramaico. E esse livrinho aqui para mim foi muito importante, está sendo muito importante. Eu li ele de uma vez, tá? E gostei bastante. Vou fazer uma segunda leitura agora para fazer anotações, tá bom? E pesquisar mais, porque ele deixou muitas fontes aqui para continuarmos desenvolvendo o conhecimento. Mas eu já gostei bastante do que eu vi, me ajudou muito no que eu queria, que era conhecer um pouco mais, não é, do contexto oriental, do argumento oriental, de como os orientais pensam, por exemplo, o texto da Palavra de Deus. Isso para mim foi formidável, tá certo? Então, parabéns aí ao Tzadok. Continue desenvolvendo esses materiais, porque são muito importantes, tá bom? Eu não vou desprezar de jeito nenhum, não vou levantar bandeira com os teólogos ou os críticos textuais do Ocidente, desprezando coisas que eu não conheço, né? Que para mim é o caso que eles fazem. Eu acho que essa galera apegada demais ao cientificismo acaba indo com a maioria e não considera, né, que muitas vezes eles não conseguem fechar lacunas importantes e mesmo assim abraçam como se fosse a verdade objetiva definitiva. E para mim isso não faz sentido, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu recomendo, tá? Para quem, claro, né? Esse é um livro que eu recomendo para quem tem interesse na área da crítica textual, certo? Especialmente para esse tipo de pessoa, né? Para os irmãos que realmente querem, estão estudando, e eu dou um conselho aqui, tá, para fechar. Não despreze nada, né? O cristianismo ele se espalhou de uma maneira muito formidável na antiguidade e gerou com isso tradições cristãs distintas, né? E eu penso que para sermos honestos em nosso próprio cristianismo local, entre aspas, né, nós precisamos realmente considerar as demais possibilidades, as demais tradições e respeitá-las. Embora venhamos discordar no âmbito da teologia, por exemplo, eu tenho convicção de ser um reformado / calvinista, então isso é ponto, mas
Eu preciso ainda olhar mais para a questão do Oriente, não é, que é bem ampla, é bem diversa, considerar os argumentos deles, a maneira de pensar. Eu até sugeri nas aulas que o aprendizado, a pesquisa, o conhecimento do aramaico, não é, se vamos defender ainda a tradição grega, por exemplo, seria muito necessário até mesmo para finalidade de exegese, né? Porque no fim, veja, se realmente o Novo Testamento é o que eu creio, mas eu vou colocar um se considerando o aramaico também, tá? Então, se o Novo Testamento foi originalmente registrado em grego, eu tenho que admitir que quem o fez foram pessoas de mente, não é, oriental, ou seja, pessoas que pensavam em aramaico, que registraram esse Novo Testamento em grego, se essa é a teoria correta, ou se essa é realmente a verdade. E, portanto, não é, mesmo defendendo o grego, eu preciso compreender a maneira de pensar dos orientais. Tá? Conhecer o aramaico, então, para mim, é necessário também para uma boa exegese. Tá certo? Isso é o que eu penso, tá bom? Então, fica aí para vocês a dica de quem está estudando o crítica textual, né? Avalie tudo, certo? E cuidado para não cair na arrogância de simplesmente tratar o que não faz parte do que a academia tem dito como se fosse lixo. Cuidado com isso, tá bom? Então fica aí, meus irmãos. Muito obrigado aí pela paciência de vocês e até o próximo vídeo, quando eu leio outros livros também, dos que eu comprei recentemente. Eu vou trazer mais aqui também as minhas impressões, tá certo? Para vocês. Valeu!